Aí galera, vamos para mais um vídeo da série Fisiologia Responde, dicas de concurso, que é o nosso objetivo, né? O vídeo dessa série é o vídeo número 4. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui, conversar um pouquinho, é sobre a anemia, né? E cite 4 causas diferentes da anemia. Falar um pouquinho sobre fisiopatologia, falar um pouquinho sobre fisiologia do transporte do oxigênio. Acho que vai ser um vídeo bem interessante. Primeiro a gente tem que definir o que é a anemia, né? A anemia basicamente ela é a diminuição nos glóbulos vermelhos, né? Então, quando eu tenho uma diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos, eu estou diante de um quadro de anemia, né? Esses glóbulos vermelhos aqui, né? Eles podem ser chamados de eritrócitos ou de hemácias. Então, basicamente, essa seria a definição de anemia, diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos. Isso está mais ou menos em torno aí de 5 milhões de glóbulos vermelhos para cada milímetro cúbico de sangue. Tá? Por que a importância disso, né? Por que gera tanta repercussão a diminuição de glóbulos vermelhos, né? As hemácias, vamos começar a chamar a partir de agora de hemácias, né? As hemácias elas transportam a hemoglobina. E a hemoglobina, por sua vez, transporta o oxigênio, tá? E o oxigênio é o grande metabólito, um grande componente da produção de energia, né? A gente respira para obter oxigênio com o objetivo de produzir energia para os processos metabólicos. Quem carrega esse oxigênio do coração, dos pulmões para todas as áreas do corpo é o sangue, especificamente as hemácias, especificamente a hemoglobina. Quando a gente tem uma baixa quantidade de hemoglobina, a gente obviamente tem uma dificuldade no transporte desse oxigênio. Tá? Então daí todas as repercussões, você vai pensar aí todas as repercussões que podem ocorrer quando você tem uma baixa de oxigênio, que é o final, que é o que nos interessa, né? Então, pouco oxigênio, pouca energia disponível para a realização das diversas atividades do corpo, né? As diversas reações metabólicas do corpo. Um outro conceito importante que a gente vale falar aqui é sobre o hematócrito. O que é esse termo que a gente às vezes pode encontrar? O hematócrito, tá? Então, o hematócrito não está relacionado diretamente com a quantidade específica de células de hemácias, né? Mas ele está basicamente falando sobre o percentual de células contidas no sangue, né? E aí as células, a gente vai falar, quando a gente fala de células do sangue, a gente vai falar das hemácias, a gente vai falar dos glóbulos brancos, né? Ou eritrócitos ou leucócitos, né? E as plaquetas, envolvidas no processo de coagulação sanguínea, né? Então, o percentual dessas células dentro do sangue é o hematócrito. Isso está em torno de 40%. O que quer dizer isso? 40% do sangue ela é composto de células. Isso deveria ser composto de células. E os outros 60%? Os outros 60% é o plasma, né? É o líquido que compõe o sangue. Então, quando eu digo que há uma baixa no hematócrito, há uma baixa no percentual de células contidas no plasma, né? E aí, esse percentual baixo pode ser hemácias, pode ser glóbulos brancos, pode ser plaquetas. Quando eu estou diante das hemácias baixas, eu estou diante do que a gente está discutindo aqui, né? Que é a anemia. Certo?
Agora, quais seriam as causas propriamente, né? Então, as causas propriamente ditas da anemia. A primeira causa é a perda de sangue. Então, se eu tenho uma situação de perda de sangue, né, um paciente está perdendo muito sangue por um ferimento, né, interno ou externo, ele perde muito sangue, ele obviamente vai perder, né, muitas hemácias, gerando um processo, dependendo da quantidade de sangue que ele perdeu, um processo anêmico, agudo, na maioria das vezes. Isso pode ser revertido através de uma transfusão sanguínea. Né? Então, basicamente, o tratamento é fazer uma transfusão sanguínea, repor parte desse sangue que foi perdido. Uma outra causa da anemia é a destruição da medula óssea. Tá? A medula óssea é a estrutura, né, dentro dos ossos, principalmente ossos longos, né, que produzem todas as células do sangue. A gente já falou quais seriam elas, né? Hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Então, todas essas células elas são produzidas pela medula óssea. As células jovens que são produzidas lá na medula óssea e que vão se maturar e gerar ou hemácias, ou células, ou glóbulos brancos, ou plaquetas, ele é chamado de hemocitoblastos, ou somente de blastos, né? Então essa aqui seria a célula jovem da medula óssea, que a partir dessa célula jovem, dos blastos, a partir da maturação desses blastos, eles vão ser transformados em hemácias, glóbulos brancos ou plaquetas. Então, quando eu tenho a destruição da medula óssea, obviamente eu tenho a destruição da fonte produtora das células do sangue. Né? Aí eu posso ter a diminuição na quantidade de hemácias, né, gerando a anemia, que é o que nos interessa aqui basicamente nesse vídeo, mas pode afetar também a produção de glóbulos brancos, aumentando a chance de processos infecciosos e inflamatórios, já que essas células estão diretamente envolvidas com o sistema imunológico, e as plaquetas, um problema de coagulação. Tá? Então, são uma série de problemas que, quando você tem uma doença, que é uma das principais causas de destruição da medula óssea, a gente está diante de uma síndrome, né? Lembra? O termo síndrome, ele quer dizer uma alteração caracterizada por vários sinais e sintomas. Toda vez que eu falo que alguma coisa é sindrômica, algo é uma síndrome, eu estou diante de uma situação em que não é apenas um sinal e sintoma que caracteriza essa situação, mas um conjunto de sinais e sintomas. Todos eles relacionados a isso que a gente falou. Então, o paciente pode ter anemia, pode ter uma deficiência nos glóbulos brancos, pode ter uma deficiência nas plaquetas, né, alteração do processo de coagulação e etc. Tá? Aí tem uma coisa importante que é o seguinte, que é o centro disso tudo aqui nessa segunda causa da destruição, que é o rim. Por quê? O rim, ele produz um hormônio chamado de eritropoetina. Eritropoetina. Então, haja enrola a língua, né? Eritropoetina. Poetina. Esse hormônio produzido pelo rim, ele vai estimular a medula óssea a produzir as células do sangue, hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Então, a medula óssea, para produzir essa quantidade
para produzir as células, ela precisa de um estímulo. E quem estimula a produção é esse hormônio produzido pelos rins. Então, quando eu estou diante de um quadro de hipóxia, né, ou seja, uma baixa na quantidade de oxigênio, o que acontece? Essa hipóxia vai estimular o rim a produzir, a aumentar o hormônio, que vai estimular a produção das células do sangue, que é o que nos interessa em relação à hipóxia aqui, ó, aumentar a produção das hemácias, tá? Então, o rim tem um papel aí fundamental nesse processo. Existe uma quantidade basal, normal, desse hormônio. E existem situações em que estimulam, uma delas que eu dei o exemplo aqui, que é a hipóxia, que estimula o rim a aumentar essa produção desse hormônio e aumentando com isso a quantidade no final, né, das hemácias. Mas existe uma quantidade circulante basal, normal, em repouso. Tá? Então, como ele é produzido pelo rim, imagina quando eu estou diante de uma doença renal. Então, eu estou diante de um paciente doente renal, crônico ou agudo, eu vou ter um dos sintomas característicos a presença da anemia, né? E todas as repercussões decorrentes da anemia. Ou todas não, a grande repercussão decorrente da anemia, que é a baixa na quantidade de O2 circulante em função da baixa quantidade de hemoglobina, que é o transportador desse oxigênio. E mais uma vez, pensa em baixa quantidade de O2, pensa em baixa quantidade de produção de energia. Tá? E todas as repercussões decorrentes da baixa produção de energia. Tá? Então, isso é um quadro que pode levar a, por exemplo, um paciente com doença renal pode levar a uma diminuição no estímulo na medula óssea, não a destruição, mas uma diminuição no estímulo à medula óssea que gera um processo anêmico. Agora, existem outras situações, por exemplo, determinados medicamentos que destroem a medula óssea. Tá? Existe também alterações, outras doenças, e uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a chamada síndrome mielodisplásica. Síndrome mielodisplásica. Tá? Síndrome mielodisplásica. A gente vai falar rapidamente sobre ela aqui. Então, essa síndrome mielodisplásica, ela é uma síndrome onde há destruição da medula óssea e, como consequência, a diminuição na produção de células do sangue. Né? Aí a gente pensa aí em todas as células do sangue, mais uma vez, tá? A gente não está pensando só nas hemácias, não. A direção do vídeo é falar sobre anemia, falar sobre a diminuição na quantidade das hemácias, mas aí você pensa em todas as células do sangue. Normalmente, essa síndrome mielodisplásica, ela é diagnosticada através do hemograma. Tá? O hemograma é uma outra nomenclatura também que aparece, que é o exame que vai detectar a quantidade de células do sangue. Então, lá no hemograma pode aparecer uma anemia, que é uma baixa quantidade de hemácias. Tá? Então, essa baixa quantidade de hemácias, menos que 5 milhões, né? Como eu disse anteriormente, por milímetro cúbico de sangue, detectado no hemograma, pode caracterizar uma síndrome mielodisplásica. Tá? A terceira causa de anemia é a deficiência na maturação. Lembra que eu falei que existe a célula jovem, né, que é o blasto, né, que é o conhecido como blastos, ou hemocitoblastos, né, mais comum como blastos.
essa célula jovem, ela pode ter uma deficiência na maturação dessas células jovens. A gente observa isso com o acúmulo ou aumento na quantidade dessas células jovens no plasma sanguíneo, ou seja, algo está impedindo que esses blastos se transformem em alguma célula sanguínea, tá? Então, vai diferenciar, né? A partir daí será produzido ou as hemácias, ou o eritrócito, ou as plaquetas. A grande causa dessa maturação deficiente é a deficiência na vitamina B12 e no ácido fólico, que é uma vitamina também do complexo B, né? É uma vitamina que faz parte também do complexo B. Essas duas vitaminas, tanto o B12 quanto o ácido fólico, em momentos do processo diferentes, eles são responsáveis pela produção do DNA e diretamente responsáveis pela maturação do núcleo. Então, se eu tenho uma deficiência na quantidade de B12 ou de ácido fólico, eu vou ter, no final das contas, uma alteração, uma deficiência na produção do núcleo e, consequentemente, uma alteração na produção da célula. Uma célula não vai se formar uma célula completa. Lembra lá no segundo grau? Ó, a célula é formada por membrana, citoplasma e um núcleo, né? Lá dentro do núcleo está o DNA. E a maturação nuclear incompleta decorrente da baixa quantidade de vitamina B12 ou de ácido fólico, no final das contas, gera uma deficiência na maturação dessas células jovens e o acúmulo dessas células jovens no plasma sanguíneo, tá? Essa deficiência na quantidade de B12 e de ácido fólico está relacionado à quantidade dessas vitaminas ingeridas ou uma alteração de absorção também, tá? As vitaminas necessitam no processo de absorção delas, né, de carreadores no processo de absorção, né? Ou no processo de absorção existe algum tipo de alteração que leva a uma deficiência na absorção dessas vitaminas, especificamente da B12 e do ácido fólico, a quantidade e a alteração na absorção. Beleza? E por último, a quarta e última causa é a hemólise, que é lise, destruição. Então, é a destruição das células das hemácias. O que causa essa destruição? Medicamento, mais uma vez, está aí, ó, né, o excesso de medicamento. As doenças hereditárias, né, e a mais comum, em que você tem uma má formação das hemácias, é a chamada anemia falciforme. Tá? Anemia falciforme. E por último, uma causa também comum da hemólise é a eritroblastose fetal, né? Onde os anticorpos, né, é uma doença, né, também chamada doença do recém-nascido, em que os anticorpos maternos não reconhecem as hemácias do feto e destroem as hemácias do feto, né? Gerando o processo de anemia. Tá? E para terminar o vídeo, uma coisa importante é o seguinte. Então, a gente falou muito que a anemia tem uma relação direta com a quantidade de O2 e, basicamente, né, com a baixa produção de energia, né? Quando eu tenho pouco oxigênio, no final das contas eu tenho pouca produção de energia. E todas as consequências relacionadas à baixa produção de energia. Mas
tem uma relação aí de demanda e capacidade que é importante, tá? Então, se eu tenho uma atividade de baixa demanda, demanda de energia, eu posso estar diante de um processo anêmico que vai passar despercebido, porque em nenhum momento eu vou mostrar nenhum sinal e sintoma da baixa quantidade de O2. Falta de ar, indisposição, né? Cansaço excessivo, né? Dificuldade de realização das atividades, né? Então, como eu tenho uma demanda muito baixa, às vezes vai passar despercebido, mesmo tendo uma capacidade de obtenção de energia muito baixa. Quando eu realizo uma determinada atividade física, eu tendo a estimular todo o sistema cardiovascular, né? E aí há uma resposta de aumento, por exemplo, da frequência cardíaca, e levando, dependendo do quadro anêmico, levando até mesmo a uma insuficiência cardíaca aguda, que é um quadro perigoso, que pode levar à morte súbita, né? Tudo isso decorrente do quadro anêmico, mas que eu não me manifestou absolutamente nada, que eu tenho uma demanda baixa em relação ao quadro anêmico que eu apresento, tá? Então, muito importante essa situação. O paciente não estava sentindo nada, de repente ele começou a sentir. Não, ele não sentiu porque ele não teve uma demanda aumentada a ponto de gerar alguma necessidade de oxigênio a mais. A síndrome que a gente falou anteriormente lá, que destrói a medula óssea, síndrome mielodisplásica, às vezes que é muito comum em pessoas acima de 60 anos, ela pode passar despercebida, né, porque ela tem uma graduação leve, moderada e severa, ela pode passar despercebida justamente porque a maioria dos idosos tem uma baixa demanda, né, naturalmente uma baixa demanda, então necessitam de pouca energia para as atividades que ele desempenha. Então ele não vai expressar nenhum sinal e sintoma, e isso pode pode dificultar, melhor dizendo, o diagnóstico dessa síndrome mielodisplásica. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí, curte, compartilha, dá o joinha, se inscreve nas redes sociais, seja membro do canal para ajudar o canal a manter-se ativo, gratuito e no ar, né? Se você quiser maiores informações sobre o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, tem um link aí onde você faz o cadastro e recebe maiores informações. Ou você vai lá no @paulobrito.fisio, segue o nosso canal lá, né, no Instagram. Lá também tem um link na bio que fala sobre que você pode fazer o seu cadastro. E por e-mail você recebe maiores informações sobre custos e como funciona esse curso preparatório online. Beleza, galera? Então, quem ficou com dúvida aí, pode comentar fazer os seus comentários, né, fazer a sua pergunta, engajar mais aí no vídeo, que eu estou aqui à disposição para responder. Um abraço e até o próximo.